Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, sextou, finalzinho de semana. E a gente vai meditar agora cedinho a palavra de Deus, o que Jesus trouxe para a nossa vida hoje. Então, pessoal, hoje o Evangelho está no livro de Lucas. No capítulo 8, no versículo do 1 ao 3. É um evangelhozinho pequeno. As mulheres servem a Jesus. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje o evangelho é bem pequenininho, mas ele traz um ensinamento para nós, né? A gente percebe que não era só os discípulos, 12 discípulos que seguiam Jesus. A gente percebe nesse evangelho, que para ser sincero eu ainda não tinha meditado nele, né? A gente vê que existia mulheres, né? Mulheres que foram curadas por ele, né? E que passou a segui-lo também. E interessante que a gente também percebe que essas mulheres, elas eram mulheres que tinham posses, né? Casada também com pessoas importantes, né? E a palavra diz que essas mulheres contribuíam para ajudar Jesus e os seus discípulos financeiramente, ajudando com algo material, né? Sabemos que Jesus era uma pessoa humilde, né? Quem seguisse com ele tinha que deixar tudo, né? Então, onde ele chegava, ele era acolhido e ali as pessoas ajudavam, davam comida, né? O que eles precisavam, as pessoas davam. E essas mulheres, a palavra diz que essas mulheres seguiram ele e o ajudava financeiramente. Então, trazendo para a nossa vida, essas mulheres representam as mulheres de hoje. As mulheres de hoje em que, por algum motivo, né? Algum motivo, está lá dentro da igreja, servindo a Jesus. Tem o seu ministério lá dentro. E também a gente percebe que são mulheres dizimistas. Vamos se dizer que são as mulheres, as pessoas dizimistas de hoje, né? O dízimo. Aí eu me perguntava aqui, quando eu estava lendo, meditando, né? Eu estava pensando, será que, devido a essa passagem aqui, será que é por isso que muitas denominações aí, outras denominações, né, exigem das pessoas os bens? Né? Os bens acham que diante desse evangelho, porque Jesus recebia essas doações dessas mulheres, e a palavra diz que eram bens, eram coisas materiais. Será que é por isso que muitas denominações por aí exigem que você venda a casa para dar de dízimo, que você venda seu carro, que você para que Jesus multiplique o que você tem, né? É um caso a se pensar realmente, porque se você lê a palavra da forma que você acha ou que convém para você, é aquilo que você quer, você pode incluir isso dentro da palavra de Deus.
E hoje a gente ainda vai fazer mais um vídeo falando sobre a primeira leitura, que é bem interessante, né? Que fala justamente sobre isso, sobre as pessoas que vivem na igreja distorcendo a palavra de Deus, né? Como o evangelho ele hoje foi muito pequeno, a meditação, né, é mais nos lembrando e nos mostrando que não só os discípulos seguiam Jesus, mas que tinha mulheres no meio que seguia Jesus e que servia a Jesus, né? E que Jesus e seus discípulos, né, tinha o favor dessas mulheres em ajuda financeira, né? Com certeza isso era em comida, isso era em vestimentas, em coisas assim que eles viessem a precisar, né? Elas estavam ali para doar, né? Isso é perfume, isso são essas coisas que eu acredito que Jesus ganhava dessas mulheres, né? Coisas pessoais, nada de coisas grandiosas para enricar, mas as pessoas que costumam distorcer a palavra de Deus podem levar isso aqui a ensinar coisas erradíssimas às pessoas, a falarem que o próprio Jesus recebeu bens dessas mulheres, dessas pobres mulheres, né? Por quê? Porque eles que estão ali liderando não podem receber esses bens. Então a gente vai meditar um pouquinho sobre isso, né? E perceber que o que Jesus fala aqui na palavra não tem nada a ver com bens materiais, com coisas. Não. A palavra aqui simplesmente ela fala do dízimo, da doação que as mulheres, desde o começo, as mulheres já seguiam e já serviam a Jesus, né? E com esse serviço, a gente percebe que cada uma delas precisou do favor de Deus, né? Assim como nós. Sempre quando a gente vai em busca de Jesus, né? Aconteceu algo na nossa vida, né? Algum sofrimento, alguma doença, alguma cura, né? Que a gente pediu a Deus e se realizou, e assim a gente fica grato e a gente conhece o caminho de Deus e passa a servi-lo. Essas mulheres não eram diferentes. Então quer dizer que isso acontece desde o começo, né? Desde o começo. Essas mulheres, Maria Madalena tinha 7 demônios, né? Que foi expulso por Jesus. As outras também, a palavra diz que foram curadas, né? E depois desse favor de Jesus a elas, elas passaram a seguir, passaram a ajudar Jesus, né? Com os seus bens. Que a gente pode entender dessa forma, né? São as pessoas que algum dia na vida tiveram o favor de Deus, tiveram um milagre de Deus na vida e deram um voto, né? Um voto a trabalhar para Jesus, né? Ter um ministério na igreja para Jesus e ser também dizimista. Tirando para os dias de hoje, uma pessoa dizimista, né? Claro que o dízimo que a gente dá não é para Jesus, mas é para ajudar outras pessoas que estão precisando, aonde a igreja se reúne e ajuda essas pessoas, né? O dízimo que a gente dá é bíblico, né? Talvez seja por isso que essa passagem esteja aqui, né? Para que a gente tenha consciência de que Jesus aceita o nosso dízimo, sim. Ele aceita o nosso dízimo, mas a gente tem que ter o discernimento de saber como é dado esse dízimo, né? A que ponto estamos dando um dízimo a pessoas que estão distorcendo as coisas, que acham que a gente tem que trabalhar a vida inteira e quando encontrar Jesus, dar tudo que a gente tem, vender todos os nossos bens
e dá de dízimo a Jesus Cristo. Para que ele possa, muitas vezes, eles dizem que Jesus multiplica, né? Dentro de questão de meses, Jesus já multiplica, né? Tudo aquilo que você doou. Ah, eu estou doando hoje. Vendi minha casa, minha única casa que eu tinha, eu vendi minha casa e dei de dízimo, porque eu sei que Jesus vai me dar uma mansão. Conversa balela, Jesus não dá mansão a ninguém, né? Jesus não dá mansão, Jesus não dá riqueza a ninguém. A única riqueza que a gente adquire de Jesus Cristo é a paz, a tranquilidade. É isso que Ele nos dá. Amém? Um bom dia para vocês, um cheiro no coração.